Olá pessoal, hoje a gente está dando continuidade à nossa aula da TurboBMap. Hoje eu escolhi um tópico, na verdade eu escolhi uma área da matemática que vem sendo muito explorada nos últimos anos nas diversas Olimpíadas, certo? E que ainda é pouco explorado no livro didático de vocês, certo? Ainda é muito pouco explorado no material em que vocês têm um acesso mais direto, certo? Então, o que eu vou buscar apresentar para vocês aqui na aula são as principais ideias de se resolver uma questão que envolve um problema de combinatório, tá bom? Por exemplo, essa primeira questão, né? Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão, tá? A primeira ideia que eu vou apresentar para vocês é que quando você tem, por exemplo, uma questão em que, em que cada bloco do problema, certo? Ele não depende do outro, tá certo? Vocês vão utilizar uma ideia que nós chamamos de princípio multiplicativo, certo? Professor, como é que isso funciona? É o seguinte, por exemplo, a questão quer saber quantos tipos de gabaritos, né? Ou seja, quantos formatos de resposta para a prova um professor pode ter com uma prova de 10 questões com 5 alternativas em cada questão. Né? Ou seja, em cada questão eu vou ter do item A até o item E, tá certo? Então, vamos analisar o seguinte. A primeira pergunta ela pode ser respondida de 5 modos, certo? Então, a posição em que o item correto vai estar na questão, ele tem 5 possibilidades. Ele pode ser o item A, o item B, o item C, o item D ou o item E, certo? A segunda questão também tem 5 modos, certo? Então, assim, nesse tipo de questão, cada questão ela vai ter a mesma, a mesma quantidade de possibilidade de escolha, certo? Então, nesse caso, você apenas multiplica o total de possibilidades em cada questão. Como são 10 questões, e em cada questão eu tenho 5 maneiras de escolher a resposta, então é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes, que é uma potência, né? É 5 elevado à décima potência, cujo resultado é 9.665.625, tá certo? Um segundo formato de questão de combinatória é quando você tem o princípio da exclusão, certo? No princípio da exclusão é quando você diminui a quantidade de possibilidades do bloco do bloco sucessor a partir da escolha anterior, tá certo? Por exemplo, de quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila? Tá certo? A questão quer saber de quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras que devem estar em fila, no caso. Tá? Então, a primeira pessoa que vai sentar, ela tem 5 escolhas. Ela pode escolher qualquer uma das 5 maneiras de se colocar em fila, tá? A segunda, ela vai ter 4. Por quê? Porque a primeira pessoa que tinha 5 escolhas já se sentou, tá certo? E a terceira só vai ter 3 modos de escolhas, porque a primeira e a segunda pessoa já se sentaram, tá certo? Então, vocês percebam que numa questão como essa, a, a, a possibilidade, né, de escolhas do bloco sucessor, ele é afetado, ele é reduzido pela escolha
do bloco anterior, certo? Em outras palavras, nessa questão, a pessoa sucessora na fila, ela tinha uma quantidade de escolhas de cadeiras na fila reduzidas em relação à pessoa anterior que já se sentou. Tá? Então, a resposta aqui é 5 vezes 4 vezes 3, pelo princípio multiplicativo, que a gente viu no exemplo anterior, que é igual a 60. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar um exemplo que particularmente eu acho muito interessante, assim, muito bonito, muito rico, que tem aplicações em outras áreas da matemática, como a geometria e a álgebra, tá? E assim, quantos subconjuntos possuem um conjunto que tem n elementos, tá? O subconjunto de um conjunto é um conjunto que é uma ramificação desse conjunto maior, certo? Em que ele pode ter uma quantidade menor de elementos ou também ter a mesma quantidade de elementos desse conjunto maior. Observação, o subconjunto ele tem que ter elementos, certo? Os elementos do conjunto maior, tá certo? Por exemplo, se eu tenho um conjunto A que tem elementos 1, 2 e 3, certo? Quem são os subconjuntos de A? Uma primeira informação importante, interessante, é o seguinte. O conjunto vazio, que é esse primeiro conjuntinho aqui, que é representado por abre-chave, aí você tem uma letra O cortada, certo? E fecha-chave, representa o conjunto vazio, tá? O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, certo? Então, a primeira afirmação que a gente tem é que a quantidade de subconjuntos de um conjunto nunca é igual a zero, certo? Porque o conjunto vazio, ele sempre é subconjunto de qualquer conjunto. Depois, os outros subconjuntos, você escreve as possibilidades de subconjunto com um elemento desse conjunto maior, certo? Depois, as possibilidades de subconjunto com dois elementos desse conjunto maior e depois, e por fim, o próprio conjunto. Todo conjunto é subconjunto dele próprio, tá certo? Por exemplo, esse primeiro conjunto A igual a 1, 2, 3, a quantidade de subconjuntos, se a gente contar, é igual a 8, tá certo? 8 é uma potência de base 2, é 2 elevado ao cubo, tá certo? Outro exemplo, se a gente tem o seguinte conjunto, B igual a 1, 10, 100, 1000, né? A gente tem um conjunto finito em que o gerador do conjunto é uma potência de base 10, certo? Quem são os subconjuntos desse conjunto B? São, de novo, né, o conjunto vazio é o primeiro. Aí depois você tem todas as possibilidades de subconjuntos com um elemento desse conjunto B, né? Aí outro subconjunto 10, o outro 100, 1000. Aí depois vem todas as maneiras, as possibilidades de subconjunto com dois elementos desse conjunto B. Um 10, um 100, um 1000, 10, 100, 10 mil, certo? E depois todas as possibilidades de subconjuntos com três elementos desse conjunto. E por fim, o próprio conjunto B, certo? Se a gente contar, a gente vai ver que a quantidade de subconjuntos é igual a 16, que também é uma potência de base 2, certo? 2 elevado a 4. O que é que a gente pode tirar de conclusão daqui? Por exemplo, o conjunto A, ele tem três elementos, né? 1, 2 e 3. A quantidade de subconjuntos foi 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3. O conjunto B, ele tem 4 elementos, 1, 10, 100 e 1000. Aí a gente verificou que a quantidade de subconjuntos desse conjunto B é 2 elevado à quarta potência, 2 elevado a 4, que é o número de elementos do conjunto B. De forma geral, o número de subconjuntos
o número de subconjuntos de um determinado conjunto finito, certo? É 2 elevado a n, em que n é o número de elementos do conjunto que você está considerando, tá certo? Gente, eu também achei muito interessante essa questão, porque ela faz uma comparação com uma situação atual, certo? Por exemplo, as placas dos veículos são formados por 3 letras, de um alfabeto de 26, seguida por 4 algarismos. Quantas placas poderão ser formadas? Nesse caso, a gente vai usar aquela primeira ideia, né, do princípio multiplicativo, e a gente verifica que em cada, para cada letra e para cada algarismo, certo? Você não tem exclusão das possibilidades entre as partes, certo? Então, assim, isso quer dizer que você pode usar o total de possibilidades em cada bloco, certo? É mantido. Então, por exemplo, cada letra do alfabeto ela pode ser escolhida de quantas formas? De 26 modos, né? Enquanto que cada algarismo ele pode ser escolhido de 10 modos, certo? De 0 a 9 nós temos 10 algarismos. Exemplo, lembrando que, como eu falei, né? Como não tem princípio de exclusão, então você pode ter tanta repetição de letras na placa do veículo, como a repetição também de algarismos, tá? Então, um exemplo de placa é PLL 4450. Isso quer dizer que o número total, né, de placas que podem ser formadas é 26, que há 26 modos de escolher a primeira letra, vezes 26, há 26 formas de escolher a segunda letra da placa, vezes 26, que indica também a quantidade de maneira de você escolher a terceira letra da placa, vezes 10, que nós vamos ter 10 maneiras de escolher o primeiro algarismo da placa, e esse padrão se repete também para os outros três algarismos da placa. A gente pode transformar isso aqui numa multiplicação entre duas potências, né? 26 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quarta potência. Para a gente efetuar as contas, né? É 26 elevado ao cubo vezes 10 mil, tá certo? Que dá esse resultado aqui, ó, 175 milhões, 760 mil formas de se obter placas a partir desse formato, né? Tendo 3 letras de um alfabeto de 26, seguida por 4 algarismos para a placa de um veículo. Gente, e por fim, para finalizar, né, a gente tem assim, de quantos modos o número 720 pode ser decomposto em um produto de 2 números naturais? Por exemplo, né, 2 vezes 360 ou 3 vezes 240, tá? É interessante porque você pode encontrar de quantas formas diferentes um determinado número natural ele pode ser obtido pela multiplicação de 2 números distintos, tá certo? Então, para a gente encontrar essa quantidade, a gente faz o seguinte: primeiro, a gente decompõe o número em fatores primos, certo? A gente fatora esse número. 720 em decomposição de fatores primos fica 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. Depois que a gente decompõe o número em fatores primos, certo? A gente multiplica, certo? A gente faz uma multiplicação em que a gente pega cada expoente de cada fator primo, ou seja, a gente pega o expoente do 2, que é o 4, soma com 1, vezes o expoente do fator primo 3, que é o 2, e soma com 1, vezes
o expoente do fator primo 5 com 1. Então fica 5 vezes 3 vezes 2, que é 30. Tá certo? Então 30 é o número de divisores que o 720 tem. Tá? Então, quando você quer saber o número total de divisores de um número, você decompõe em fatores primos, certo? E você multiplica cada um dos expoentes de cada fator primo somado com 1, certo? Então, o resultado desse produto você obtém a quantidade de divisores do número. Nesse caso aqui, a gente quer saber de quantos modos o número 720 ele pode ser formado pela multiplicação de dois números diferentes, né, distintos. Nesse caso, a gente tem que levar em consideração o seguinte fato. Por exemplo, quando a gente escreve os divisores, né, os divisores eles são escritos em geral de forma crescente. Se você pegar os extremos, certo? Por exemplo, se você pegar o 2 e o 360, certo? A multiplicação entre eles dá 720, certo? Como a multiplicação ela é comutativa, então 360 vezes 2 também dá 720, certo? Então a gente vai ter duas possibilidades de resultado 720, certo? Através da multiplicação de dois naturais apenas com a ordem trocada. Então, se você quiser saber a quantidade de maneiras em que o 720 pode ser obtido a partir da multiplicação de dois números, você pega a quantidade de divisores e divide por 2, certo? A quantidade de divisores é 30, 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, tem 15 possibilidades para você obter o 720 pela multiplicação de dois números, certo? Distintos. Valeu?